Então, boa noite a todos. Eu sou Graziela, assistente social da Coordenadoria da Infância e Juventude aqui do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós estamos na nossa primeira live, estreando aqui nas redes sociais, com a ilustre presença da nossa juíza corregedora, a coordenadora da Coordenadoria da Infância, a doutora Nara Cristina Neumann Cano Saraiva. Então, a nossa juíza vai poder conversar um pouquinho conosco hoje, né, sobre como vem funcionando a Justiça da Infância e Juventude nesses tempos de pandemia. Então, doutora, muito boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Então, podemos começar. Boa noite, Graziela, obrigado pela essa parceria. Boa noite a todos. Na verdade, é uma novidade, né? Nós estamos, nesse momento da pandemia, enfrentando todas estas dificuldades e tentando permanecer na atividade, né, no atendimento e no encaminhamento das demandas que nos chegam, em especial, então, na infância e na juventude. Nós temos 165 comarcas, nós temos, então, 165 juízes da infância, né, em atuação, temos 10 juizados regionais da infância, 2 varas especializadas, e permanecemos constantemente em contato com todos os nossos juízes. Mantemos alguns grupos de WhatsApp, onde diariamente trocamos ideias, informações, encaminhamentos, e vamos, na medida do possível, né, tentando atender as demandas que chegam ao judiciário. Permanecemos, assim, em atividade intensa, durante quase todo o dia, sábado, domingo, as demandas nos chegam. A Coordenadoria da Infância e da Juventude permanece também em atuação, com a Graziela, com a Marleci, com a Karine, as nossas estagiárias. Então, durante o dia, seguimos na nossa rotina, né, buscando, então, atender a toda essa nossa demanda da infância e da juventude. O que não é muito fácil, porque nós temos aqui no estado os nossos processos de infância e juventude, são processos físicos, então nós temos esta dificuldade, né, mas de qualquer forma, me parece que muito nós temos percorrido, né, no sentido positivo, de atender aquelas demandas que são encaminhadas à coordenadoria, que nos chegam através dos nossos juízes. Nós realizamos já uma primeira reunião da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Essas reuniões, elas são mensais, nós já realizamos ela de forma virtual, né, e que foi, na verdade, me parece um sucesso, porque a gente consegue interagir, trocar as nossas dúvidas e angústias. Nós constituímos um comitê para acompanhamento da socioeducação. Estamos também iniciando, em alguns lugares já de forma efetiva, com a realização de audiências, né, por videoconferência, por sistema remoto, né, sejam aplicativos ou mesmo uma sala própria de videoconferência. Então, dentro dessas dificuldades que nos são colocadas, né, nós estamos, me parece, conseguindo percorrer um caminho positivo. Perfeito. Se a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente, assim, doutora, tem chegado muitas dúvidas a respeito da tramitação dos processos, né? Como funciona o ingresso de processos novos, como estão funcionando os processos que já estavam tramitando antes da pandemia, sobretudo em relação às crianças que estão acolhidas, as adoções. Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Os nossos processos, eles são físicos, né? Então, a demanda nova que ingressa, ela ingressa por um sistema eletrônico, pelo e-mail setorial, o próprio, ou pela própria direção do foro, né, pelo plantão web, né, ele ingressa de uma forma virtual, né, e é então, encaminhado à apreciação judicial. Sempre nós dividimos a infância, né, na questão da infância-proteção, que aí nós tratamos com os acolhimentos, as adoções, né, a colocação em família substituta, e a infância socioeducação, que trata do ato infracional. Então, tanto numa situação como na outra, né, nós direcionamos esses expedientes que nos são encaminhados de forma eletrônica, né, e aí eles são, na verdade, apreciados pelo juiz, através desse e-mail, através de uma comunicação eletrônica, né, e o juiz, então, examina o pedido, decide, né,
e estamos dando o curso desta forma. Então, nós já tivemos no Estado muitas situações, né, de entrega, de entrega responsável, né, uma mãe que pretendeu, então, entregar a criança para encaminhamento, para colocação em família substituta, e neste momento, então, o juiz obrigatoriamente recebeu esta manifestação de interesse, né, de intenção de entrega. Essa manifestação pode, dependendo do local, ser feito, né, através da assistente social do próprio hospital, né, e nessas conduções todas, nós utilizamos aplicativos, WhatsApp, né, o sistema virtual, sempre que possível a gente consegue fazer esse contato através desse meio remoto. Em situação muito excepcional, em havendo urgência, né, seja do acolhimento de uma criança, seja da entrega responsável, em havendo necessidade, tem se feito eventual acolhimento presencial, com todos os cuidados, né, de higiene, de local arejado, de higienização, né, nesse sentido a gente tem conduzido os nossos processos. Perfeito, isso é importante da senhora estar trazendo, para que a gente possa também entender que o judiciário, ele continua atendendo as demandas que são da vida cotidiana, né, e são urgentes, então isso é muito importante. Doutora, a gente tem recebido algumas perguntas aqui de alguns participantes da live sobre a questão dos técnicos dentro do Poder Judiciário, né? A composição dessas equipes. Em relação à questão dos psicólogos, a gente tem a Amanda e a Cristine que trazem em relação a esse déficit de psicólogos no quadro do Tribunal de Justiça. Gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco essa questão. Na verdade, o magistrado da infância e da juventude, né, ele atua muito em sintonia com esses técnicos, né, os nossos assistentes sociais, os nossos psicólogos e psiquiatras, né, nós temos 165 comarcas, em 50 comarcas nós temos equipes técnicas, né, nas outras comarcas, então, os técnicos são, de regra, do município, né, que fazem uma cooperação com o judiciário, temos efetivamente déficit de profissionais, né. Neste momento, nós não temos nenhuma previsão, né, de eventual nomeação, né, em razão do concurso de psicólogos, né, então nós reconhecemos e existe um déficit, né, essa questão vai ser suprida, apreciada pela gestão, né, tão logo, me parece, se vença esse momento de pandemia, né. Perfeito, certo. Em relação às demais demandas da infância e juventude, doutora, se a senhora pudesse comentar, a gente tem um grande pedido em relação aos esclarecimentos sobre as habilitações para adoção e sobre também os estágios de convivência, a colocação dessas crianças e adolescentes disponíveis à adoção em novas famílias. Como que isso tem funcionado nesse período? É interessante que não obstante toda a dificuldade da pandemia, eu vou começar a resposta registrando que nós conseguimos acompanhar, né, através da autoridade central estadual, nós acompanhamos a adoção de 4 crianças gaúchas, né, por um casal de estrangeiros residente em um país da Europa. Esse estágio de convivência estava se desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, bem ao início da questão da pandemia, e nós conseguimos, com muita dificuldade, né, em razão das nossas restrições todas, nós conseguimos acompanhar a finalização deste estágio, né, eram 4 crianças, ao final, audiência, sentença de adoção, conseguimos providenciar na documentação e efetivamente, essas 4 crianças conseguiram embarcar, então, para o seu novo país de residência, né. Esta questão ao início da pandemia, nós começamos discutindo como nós iríamos trabalhar com o nosso estágio de convivência. Então, na coordenadoria, nós decidimos, então, que a orientação seria no sentido de que aquelas aproximações que já estavam em curso, né, aquela aproximação inicial em curso, ela poderia prosseguir através de um meio remoto, de um meio eletrônico, né, seja por chamada de voz, enfim, por qualquer situação eletrônica, a aproximação poderia prosseguir,
porque essa aproximação ela vai evoluindo, né? Mesmo que através de meios eletrônicos, num determinado momento, através de opinião de técnicos, através da atuação do magistrado, pode-se ter o entendimento, então, de que é possível o deferimento dessa guarda provisória para este casal de adotantes, ou para esse adotante, única pessoa que adota, né? Então, poderíamos prosseguir nessa situação através do meio eletrônico. Com o decorrer do tempo, nós conseguimos também fazer o entendimento de que até novas aproximações, elas podem ter início, né, através do meio eletrônico. Até porque essa referência à adoção internacional que nós conseguimos concluir, ela começa, né, o início da aproximação se dá por meio eletrônico, por contato de chamada de voz, né, de vídeos. Então, nesse momento, estas aproximações, elas podem ter início, elas podem prosseguir. Os estágios de convivência, que são, então, poderão também ser acompanhados, né, pelos técnicos através desses meios eletrônicos. Nós temos muita dificuldade na questão da adoção, no ingresso das habilitações dos pretendentes, porque essa habilitação, ela ingressa, né, por meio físico, ela demanda uma realização de uma reunião, né, inicial com os pretendentes, de um curso inicial. Na sequência, são avaliações por psicólogos e assistentes sociais. Então, esta habilitação do pretendente, nós ainda temos alguma dificuldade, na verdade, uma dificuldade grande, né, de recebimento de novas habilitações. Mas as habilitações que nós já temos no judiciário homologadas, e as nossas crianças que estão aptas à adoção, dependendo do estágio em que esteja o processo, nós podemos prosseguir com essas aproximações, dar início a uma nova aproximação e talvez concluir uma adoção, até mesmo na linha da recomendação conjunta do Ministério da Família, Ministério da Cidadania, CNJ, recomendação conjunta número 1, que orienta aos magistrados que busquem todos os mecanismos possíveis para buscar retirar a criança ou adolescente de dentro de um abrigo, para que ele possa viver esse período de isolamento num ambiente familiar. Então, na recomendação, eles indicam que o magistrado verifique a possibilidade de agilizar uma guarda provisória, de entregar por um período sob guarda de um padrinho afetivo, né? Até mesmo um cuidador daquela instituição poderia levar, né, para sua residência uma criança, um adolescente, para que ele vivesse o isolamento num ambiente residencial e não no acolhimento. Então, existe esse mecanismo, né, legal, no sentido dessa recomendação, e nesse sentido que a gente tem buscado a nossa atuação. Perfeito. Doutora, em relação ao acolhimento, né, a gente tem a Maíra Araújo, que ela traz que tem tido dificuldades em localizar vagas disponíveis nos acolhimentos em virtude da pandemia. Ela traz, inclusive, que tem alguns decretos municipais sobre isso e acolhimentos que acabam informando que não estão recebendo novos acolhidos em virtude disso. O que a senhora poderia nos dizer a respeito? Essa questão dos novos acolhidos, né, a dificuldade em razão, talvez, de eventual transmissão, porque entra num acolhimento, né, que tem um grupo de crianças, daqui um pouco a gente tem um receio desse ingresso, teria que fazer um período inicial, talvez, né, de isolamento dessa criança que ingressa, alguns cuidados, alguns controles médicos, né, para que a gente possa ter tranquilidade neste acolhimento. Desconheço, sim, efetivamente, a questão de um município que tenha feito alguma orientação específica. Me parece que talvez o caso seja até encaminhar um e-mail para a Coordenadoria da Infância, né? cigrs@tjrs.jus.br, né? Vocês devem estar informando. Poderia encaminhar um e-mail se tiver uma situação concreta de dificuldade, né? Alguma criança, algum adolescente para ser acolhido, e não tem vaga ou tem dificuldade em determinado município, em determinada comarca. Então, eu oriento que se encaminhe um e-mail para a coordenadoria que a gente vai diligenciar e tentar auxiliar.
Perfeito. O nosso e-mail ele está passando aqui embaixo no vídeo. Lembrando que a gente também tem o site da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, que tem todos os nossos meios de contato, projetos e afins. Doutora, agora uma pergunta em relação à habilitação para adoção. O Peterson está nos perguntando se existe alguma mudança na validade dessas habilitações, porque tem muitos pretendentes que estão com a sua habilitação vencendo naquele prazo de 3 anos e eles estão com receio de ficar com o seu cadastro inativo, considerando que 30 dias após a data do vencimento da habilitação, esse cadastro ele vai ser automaticamente inativado pelo sistema. Então, como que o TJ tem pensado essa questão das habilitações que vão acabar expirando durante esse período do regime diferenciado? O Peterson é nosso parceiro aqui na coordenadoria, né? Muitas atividades a gente tem desenvolvido, assim, de forma conjunta, e efetivamente nós vínhamos do ano passado com o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e nós fizemos uma migração em outubro para o Sistema Nacional de Adoção. E a partir de então, essas habilitações, elas automaticamente, né, vencendo o prazo de 30 dias, de 3 anos, parece que tem mais 30 dias para regularização, e não regularizada, ela efetivamente, ela acaba que o pretendente resta afastado inativo, né, do cadastro. Eu não sei se existe já uma recomendação específica, Graziela, tu recebesse alguma coisa do SNA? Não, sobre isso não. A gente, inclusive, pode consultar, né? Eu também não recebi nenhuma informação objetiva sobre esse ponto colocado pelo Peterson, né? Mas eu posso sugerir, assim, eu acho que a gente deve consultar, mas posso sugerir também que esses prazos, né, que estão aí todos suspensos, né, nesse momento, né, com certeza, né, esse prazo, ele vai ser, de alguma forma, considerado, né, prorrogado, mas, Peterson, efetivamente, vamos buscar direto lá no SNA essa informação, que talvez não tenha nem saído ainda de forma objetiva, né, qualquer orientação. Talvez esteja suspensa a inativação automática, né, seria uma providência adequada, né, mas nós vamos buscar essa informação e passamos. Colocamos até no site da Isso, e aqui nas redes sociais, inclusive, né, doutora, a gente deu início agora ao uso das redes sociais, então assim que a gente tiver essa informação também, além de publicizar no nosso site, a gente também divulga aqui nas redes, assim que o CNJ nos der um retorno. Doutora, tem uma pergunta da Jéssica, que ela está trazendo que o TJ ele tem regrado o trabalho dos técnicos do seu quadro, né? Então, a atuação em relação às entrevistas, às perícias, às visitas domiciliares. Mas ela está trazendo que desconhece alguma orientação normativa em relação ao trabalho dos peritos nomeados. Então, ela pergunta se tem algo publicado nesse sentido e como que fica essa relação dessas resoluções que já estão sendo publicadas em relação aos técnicos do quadro, se elas têm validade ou não para os peritos terceirizados. Nós temos o ofício circular 26, agora de 2020, que ele foi expedido em razão desta atividade dos assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, né? Quando nós expedimos o ofício circular, ele foi redigido a partir já de orientações dos órgãos de classe, né? Do assistente social, do psicólogo, do psiquiatra. Então, eu oriento, assim, que esse técnico busque, né, no seu órgão de classe, a orientação para a sua atividade, porque ele é um técnico, ele não é do judiciário e ele se vincula ao seu órgão de classe, né? De qualquer forma, nós seguimos a nossa orientação, o nosso ofício circular, ele está em conformidade com as orientações, né, dos órgãos de classe. E o nosso ofício circular, basicamente, ele coloca a situação da preferência da atividade remota. Primeiro nós colocamos a situação de atividade urgente, porque é uma avaliação, né, feita por um técnico, então nós colocamos claro que o presencial seria o adequado, a avaliação presencial, a entrevista presencial, né, ela é a mais adequada, ela vai ter mais qualidade, ela que vai nos trazer todo o detalhamento, né. Mas, nesse momento, esta avaliação presencial, ela só vai poder ocorrer numa situação de extrema urgência em que não seja possível o meio remoto.
Essa atividade remota, ela vai poder ser feita ou não, dependendo da avaliação, e consta do ofício circular da avaliação do técnico e do magistrado responsável por aquele processo, avaliando a idade da criança, o fato concreto, as circunstâncias, para saber verificar se é possível que aquela criança, aquele adolescente, aquele familiar tenha o atendimento ou a avaliação pelo técnico feita de forma remota. Então, a nossa orientação é que essa atividade seja feita preferencialmente de forma remota, nas situações de urgência, e a questão presencial, ela fica relegada, assim, à situação de extrema urgência em que não haja a possibilidade da adoção do meio remoto. Mas nós temos, então, o ofício circular é o 26/2020, que foi há pouco alterado para incluir a vedação das visitas domiciliares. E este ofício circular foi feito considerando as recomendações de cada um dos órgãos de classe. Então, este técnico que não integra o judiciário, mas que foi nomeado pelo judiciário, por certo que a ele também se aplicam também essas disposições. Mas qualquer dúvida também ele pode buscar junto ao seu órgão de classe. Perfeito. Doutora, em relação à entrega responsável, a senhora tinha falado um pouquinho ali no início, a Cláudia traz uma dúvida de quando a gestante deseja fazer a entrega da criança para adoção e os familiares não concordam. Qual é a orientação em relação a isso? Ela só não esclarece aqui se é o caso dessa gestante ser maior ou menor de idade, né? Porque isso acaba diferenciando um pouquinho, mas enfim, qual o posicionamento em relação a isso? A gestante, né, a mãe, se é menor de idade, nós já discutimos muito isso na coordenadoria. Em sendo menor de idade, ela necessariamente tem que estar acompanhada do seu responsável, do seu representante. Nós não vamos escolher a manifestação desta adolescente, né, que não seja maior de idade, sem o acompanhamento de um representante. Então, que seria o familiar, que seria esse familiar que não concorda. Então, nós teríamos uma adolescente com um representante, sua mãe, seu pai, enfim, o familiar que a representa, né, que tem a sua guarda, e teríamos, então, um conflito de vontades, né, que deveria ser tratado pelo magistrado, pelos técnicos que atuam naquele juizado, para buscar o entendimento, né, e, ao final, uma decisão judicial nesse aspecto, né. Doutora, só desculpa lhe interromper, ela só esclareceu ali que nesse caso a gestante é maior de idade. A gestante sendo maior, a lei prevê o direito ao sigilo, né? Então, se a gestante comparece, e isso a gente tem enfatizado muito nesses últimos dias em que houve abandono de recém-nascido, né? É direito da gestante decidir pela entrega dessa criança para colocação em família substituta. O judiciário recebe essa gestante, esta mãe, né, e colhe essa manifestação, encaminhando para essa família substituta de forma a resguardar os direitos dela, sem qualquer preconceito, né? E essa criança, então, também vai ter os seus direitos assegurados. E a lei traz a possibilidade de resguardo ao sigilo dessa manifestação de vontade, dessa entrega, sigilo da entrega responsável ao magistrado, né? A lei assegura esse sigilo. Então, se existe uma discordância entre familiares, teria que ver a situação contextual dessa família, e qual é essa discordância, né? Mas a gestante é assegurado o direito ao sigilo quando ela manifesta, né, de forma consciente, devidamente esclarecida pelos técnicos, o direito ao sigilo desta entrega. Perfeito. Agora uma pergunta, doutora, a respeito das audiências concentradas. O Valmir está dizendo que as audiências... ele traz que a audiência logo após os acolhimentos excepcionais e as audiências concentradas. Ele está perguntando se elas estão suspensas e se tem alguma previsão de retorno, né? As audiências concentradas, inicialmente o nosso regramento suspendeu todas as audiências com exceção das urgências. Foi questionado ao CNJ e o CNJ responde que nós poderíamos fazer audiências concentradas de forma virtual. Casando os dois regramentos, nós entendemos aqui no Rio Grande do Sul que as audiências concentradas, pelo menos no mês que fechou de abril,
poderiam ser feitas desde que urgentes, ou seja, se havia uma urgência para aquela audiência concentrada, por algum motivo específico daquele grupo familiar, daquela criança, daquele adolescente, poderia ser feito de forma remota. O que se tem obtido nos grupos da infância, as informações que nos têm chegado, inclusive amanhã pela manhã nós temos reunião com os juízes da infância, exatamente para tratar da questão das audiências virtuais, tem muito colega, muito magistrado da infância fazendo audiências concentradas de forma virtual. E se vinculam a várias, né, o juiz no seu meio eletrônico, o defensor, o promotor, cada um no seu ambiente, vinculado aos abrigos. Então, as audiências concentradas, me parece, muitas estão sendo feitas e acho que cada vez mais vão ser feitas, porque na medida em que os magistrados vão se familiarizando com esses mecanismos e a gente vai conseguindo uma orientação, uma padronização, não tem por que não ser realizada a audiência concentrada. Eu acho que sim, acho que a audiência concentrada, daqui um pouco nós estaremos fazendo todas elas, sim. E lembrando também, né, doutora, só em complementação, que os acolhimentos que não estão podendo ser reavaliados em audiência concentrada, eles estão sendo reavaliados pelos magistrados em seu gabinete. Então, esse prazo de 3 meses de reavaliação da medida de proteção, ele está sendo observado e cumprido nesse período, né? Sim. Não, é exatamente isso. Até quando esse expediente passou pelo CNJ, a orientação do CNJ, o questionamento é se não houvesse possibilidade de fazer a audiência concentrada por orientação do CNJ, ela deve ser feita, de regra, no mês de abril e outubro, né? Semestralmente, abril e outubro. E agora o ECA nos traz a reavaliação trimestral. Então, efetivamente, se não é feita a audiência concentrada de forma virtual ou presencial, porque nesse momento é inviável, a reavaliação trimestral está sendo feita em gabinete a partir dos laudos encaminhados, sim. Perfeito. Doutor João Vitor, ele nos traz uma pergunta se acerca em relação ao processo de adoção, acredito que seja de habilitação para adoção que ele está se referindo, se é obrigatório participar de um grupo de apoio. A gente até teve uma questão dessas, enfim, em algum contato anterior, de que em algumas comarcas aqui do Rio Grande do Sul, os magistrados, eles têm colocado como um pré-requisito, como mais uma etapa do processo de habilitação, esta participação obrigatória dentro nas reuniões, enfim, dos grupos de apoio. Então, ele está perguntando se tem esta obrigatoriedade de forma geral. Não, obrigatoriedade pela lei de participar de grupos de apoio, não. A obrigatoriedade, o pretendente, ele vai trazer toda a sua documentação, vai instruir um processo de habilitação e nós vamos, ao final, habilitá-lo. Tendo ele passado por um curso, né, uma preparação que é feita, né, mas isso dentro do ambiente judicial, e uma avaliação por assistente social e por psicólogo. Essa questão do grupo de apoio, não existe um regramento desta exigência. Talvez a gente pudesse olhar, e isso também seria uma ideia de ele encaminhar para a coordenadoria, onde é que se exige, de que forma que se exige. Talvez seja uma exigência bem adequada, talvez pela realidade do município, pelas carências, pelas dificuldades, né? Então, talvez a gente pudesse auxiliar melhor olhando. Mas, de regra, a exigência não decorre do texto legal. Perfeito. Em relação às autorizações de viagem, doutora, como que elas estão sendo feitas nesse momento? Ela é solicitada ao juiz plantonista, vai ser o juiz da infância quem vai deferir, quando ela precisa viajar sem a presença dos responsáveis legais? Nós temos as autorizações de viagem, por exemplo, Porto Alegre, nós temos um juizado específico, o primeiro juizado da infância e da juventude, ele é específico para vários assuntos, entre eles, né, para várias matérias, entre eles, a autorização de viagem. Em Porto Alegre, isso seria na rotina, no expediente normal, das 9 às 18. À noite, sábado, domingo, feriados, a autorização de viagem é fornecida pelo plantão. Nós continuamos o nosso sistema diferenciado de urgência, atendendo durante o dia, né? E também permanecemos com o sistema de plantão à noite, e sábado, domingo e feriados, né? Então, em Porto Alegre,
esse pedido tem que ser direcionado da mesma forma, né? Mas o contato por e-mail, né? E postulado. Essa autorização de viagem, ela pode ser encaminhada, né? Uma vez deferida, ela pode ser encaminhada também, a resposta, a autorização apreciada e deferida por e-mail. E a pessoa, o interessado, imprime, né, no seu computador, na sua impressora, a autorização de viagem. No interior, nas comarcas, né, deve ser dirigido ao plantonista, se for o caso, ou durante o expediente normal. Hoje, a Sabrina está nos acompanhando, minha especialidade, autorização de viagem. A Sabrina é a nossa escrivã do primeiro GIG de Porto Alegre e sabe tudo de autorização de viagem. Ela até pode nos auxiliar aí para nos dizer, nos dar alguma indicação de como é que ela tem diariamente enfrentado a questão da autorização de viagem. Mas no interior também são os juízes que estão em atuação, né, ou eventualmente o plantonista. Mas essa autorização, ela sai por meio eletrônico, né? Hoje nós temos um sistema eletrônico e me parece que pode, sem problema nenhum, ser encaminhado para um e-mail. Exatamente. Doutora, em relação agora à colocação em famílias substitutas, nesse período de atendimento diferenciado, né? A Mirane, ela traz, então, a questão de que qual seria o posicionamento da Coordenadoria da Infância nesse período de atendimento especial em relação à colocação, sobretudo, de bebês em família substituta. Nós vivemos na infância, né, um processo que foi evoluindo, foi se diferenciando. Nós tínhamos antes uma questão de colocação em família substituta, em que a gente observava, assim, a destituição do poder familiar, a sentença do juiz, o acordo no tribunal, muitas vezes recurso para os tribunais superiores, e só então, depois de esgotada essa destituição, transitou em julgado a destituição, é que a gente encaminhava essa criança para a colocação em família substituta. E isso levava muito tempo, né? A criança que era criança se tornava muitas vezes adolescente em algumas situações, e a gente perdia a infância aguardando o processo. E já faz algum tempo que nós começamos a investir, dependendo da situação concreta, em havendo a possibilidade de colocação em família substituta, já logo depois da sentença que destitui do poder familiar, ou mesmo em liminar. Se é uma situação concreta que o magistrado verifica que não existe a possibilidade de retorno à família de origem, nós temos hoje acompanhado muitas decisões liminares, muitas decisões logo depois da sentença, no sentido de tentar compatibilizar esse tempo do processo, né, com o tempo da infância. Então, para não causar um prejuízo maior a essa criança que sofreu, de alguma forma, um abandono. E nesse período de pandemia, nós temos assistido decisões bem interessantes, bem adequadas a esse nosso momento, vinculadas, então, às entregas responsáveis, bebês recém-nascidos. Muitos colegas têm colocado de forma liminar em família substituta, devidamente habilitada no SNA, com habilitação já homologada judicialmente, mas já tem percorrido esse caminho de forma liminar, até mesmo sem aguardar, assim, os 10 dias que a gente coloca de possibilidade de eventual recurso da manifestação de vontade da mãe que entrega o filho em adoção. Então, eu penso, sim, que dependendo sempre da situação do caso concreto, do magistrado averiguar o que efetivamente ocorre naquela situação, é possível, sim, essa colocação liminar, né, de bebês em família substituta já avisando a adoção. Perfeito. A Doênia, então, traz um outro tópico agora também em relação à infância e juventude, que são as audiências de depoimento especial. Então, ela nos pergunta, doutora, como estão sendo feitas essas audiências nesse momento? O depoimento especial, eu penso que é um desafio muito mais de engenharia, eu acho, né, porque nós fizemos constar nesse ofício circular nosso, 26, nós fizemos constar a indicação de que eventual depoimento especial de urgência, ele deveria ser feito.
Também, então, sempre assim, depoimento especial em que tenha uma urgência, né, efetiva, aquela situação concreta, deveria ser feito preferencialmente de forma remota. E aí que eu digo que é uma questão de engenharia e tem que saber da situação concreta. A situação concreta também vai ser avaliada, conforme eu fiz circular, pelo técnico e pelo magistrado. Porque nós temos que ter, então, o juiz, né, num sistema eletrônico próprio dele, que vai ter que ser interligado, né, com uma sala onde está a criança ou adolescente, né, e nós temos a participação do técnico. Então, que idade tem essa criança, esse adolescente, nós podemos fazer essa interação do técnico que não esteja junto com essa criança, em salas separadas, ou nós vamos ter que ter eles juntos de uma forma excepcional. Ou seja, da mesma forma que todas as nossas audiências de infância, em havendo urgência, de alguma forma nós vamos ter que realizar, preferencialmente por sistema eletrônico, em não sendo possível com a adoção de todas as cautelas de higiene já indicadas nos nossos ofícios circulares e atos do Poder Judiciário. Perfeito. Doutora, em relação aos psicólogos ainda, o Thiago, acho que talvez ele possa ter entrado depois aqui na live, não pegou aquela sua resposta inicial que a senhora trouxe, né, realmente do déficit que se tem de psicólogos dentro do Poder Judiciário, mas que nesse momento, apesar de ser um concurso válido, ainda não tem previsão de haver alguma nomeação em virtude desse período que a gente está vivendo, mas que posteriormente isso vai ser apreciado. Não sei se tem alguma questão que a senhora gostaria de acrescentar. Na verdade, as atuações, elas são complementares, que nem ele coloca, né, no sentido de que eu tenho assistente social, mas eu não dispenso o psicólogo, né, e temos um número bastante diferenciado de assistentes sociais em relação aos psicólogos, mas que nem disse a Graziela, né, a gente tem efetivamente um concurso válido, né, mas nesse momento eu não tenho como antecipar qual vai ser o encaminhamento, né? Nós estamos vivendo esse período de contingenciamento também, né? A questão financeira. Então, acho que fica para o momento seguinte, né? Ao vencimento aí dessa situação da pandemia. Mas eu tenho um expediente, sei da reivindicação e a Corregedoria tem conhecimento desta carência, né? E penso que em seguida, superado essas nossas dificuldades de saúde hoje, a gente possa voltar a fazer esses encaminhamentos. Perfeito. Doutora, em complementação à questão anterior sobre a obrigatoriedade de participar nos grupos de apoio à adoção, a Maraleci nos trouxe uma ponderação importante, que muitos pretendentes acabam confundindo o período preparatório, que são os cursos, né, de preparação jurídica, social e psicológica, com a participação nos grupos de apoio. Então, de entender que são dois momentos diferentes. E em complementação a isso, a Ana Carol, né, que é assistente social lá da comarca de Pelotas, ela traz que lá tem essa obrigatoriedade de participar das reuniões do grupo de apoio durante esse processo de habilitação, justamente porque a comarca compreende a importância que essas reuniões vai poder estar trazendo e somando para esse processo de habilitação e amadurecimento desse projeto adotivo do pretendente, né? É por isso que eu disse que é adequado que a gente conheça a realidade da comarca, porque daqui um pouco o que se diz como obrigatoriedade pode ser uma obrigatoriedade dentro daquele contexto da comarca, né? E pode ser bem adequada, né? Esta indicação. Nós temos essa questão na preparação, né? Nós temos aqui, acho que já foge um pouco, mas nós temos o nosso pós-adoção, né? Que é uma atividade posterior à adoção, que pode ser até mesmo depois da sentença. É que, na verdade, nesta realidade da adoção, todas essas participações, elas só vão acrescer, né? Porque elas só vão contribuir com esse pretendente no sentido de que ele vai se preparar de uma forma mais adequada para receber essa criança, esse adolescente. Então, a exigência talvez esteja vinculada às carências da comarca, ao entendimento do magistrado, mas, por certo, que sempre vai acrescentar, né?
Perfeito. Então, doutora, nesse momento nós não temos mais perguntas. Acho que conseguimos dar conta de todas as demandas que as pessoas trouxeram. Tivemos mais de 100 pessoas participando e acompanhando a nossa live. Eu não sei se a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar para a gente ir podendo finalizar. Eu penso que, para finalizar, é dizer, então, que a Coordenadoria da Infância e da Juventude, assim como todo o Poder Judiciário, em especial os juízes da Infância e da Juventude, estão em atividade, estão trabalhando, posso dizer que talvez muito mais do que o período normal, né? Porque nós recebemos todas as demandas e as demandas da dificuldade do período também nos chegam, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos, na medida em que surgem assuntos novos, dificuldades novas, a gente tem uma reunião, a gente busca a solução, a gente traz os encaminhamentos necessários. Nós estamos sempre à disposição na coordenadoria, está rodando o nosso e-mail, e as gurias, tanto eu quanto as meninas que trabalham ali na coordenadoria, a Grazi, que está nos acompanhando, a Marlecia, a Karine, estão sempre à disposição para qualquer atendimento que se faça necessário. E eu gostaria, então, de agradecer e desejar a todos uma boa noite. Então tá, doutora, a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade em poder estar aqui conosco e tirar as dúvidas que a maioria da população tem, então, nesse momento, sobre como está funcionando a Justiça da Infância e Juventude nesse período de pandemia. A gente agradece a participação de todos, curtam aqui as nossas páginas no Instagram, no Facebook, teremos mais live na semana que vem, então a gente agora vai tentar estar disseminando um pouquinho das informações do trabalho e da atuação da Coordenadoria da Infância. Se tiverem sugestões de temas, de palestrantes, enfim, a gente está sempre aberto a ouvir. Não deixem de acessar o nosso site, de conhecerem os nossos projetos. E a gente fica à disposição de todos e desejo uma boa noite.